Olá pessoal, continuando nossa aula de movimento uniformemente variado, vamos dar início agora à função horária da posição e à equação de Torricelli, duas equações que ficaram da aula passada, para a gente continuar. Função horária da posição no M ou V. Nós já vimos uma função horária de posição no movimento uniforme, que é a vulgarmente chamada de equação do sorvete, S é igual a S0 mais VT. Essa aqui é uma equação que faz uma previsão para a gente, é uma função, onde S depende exclusivamente de T, aqui, a gente tendo aqui como duas constantes S0 e V, S depende exatamente aqui de T, criando a função horária da posição no movimento uniforme. No movimento uniformemente variado, imagine aqui o seguinte, imagine que eu tenho uma partícula que parte com uma velocidade inicial V0 de um ponto, de uma posição S0, e ela atinge uma velocidade V num determinado instante de tempo T. A gente tem que a função horária no movimento uniformemente variado é uma função do segundo grau, diferente da do movimento uniforme. Então eu vou ficar com S igual a S0 mais V0T. Percebam que essa primeira parte da equação é igualzinha à equação do movimento uniforme, só que aqui eu tenho que acrescentar o quê? A taxa de aceleração, que é multiplicada pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Perfeito? Então temos aqui a função horária da posição no movimento uniformemente variado. Então vamos lá, quem é S? S é uma posição final qualquer, S0 é um valor fixo, de onde a partícula vai partir, V0 é a velocidade inicial, de onde ele está saindo aqui, qual é a velocidade que ele tem, pode ser zero se ele partir do repouso, ou qualquer outro valor. A aceleração, que também é constante, nós já sabemos que a aceleração constante é a principal característica do movimento uniformemente variado, e o instante de tempo. Então, S continua estando em função de quem? Do instante de tempo. Da mesma maneira que eu tenho aqui a posição no movimento uniforme dependendo do tempo, aqui a gente também vai ter. Por isso que o nome é função, função horária da posição. Ou seja, S está em função de T, é horária porque tem a variável a grandeza tempo, e posição porque você vai encontrar uma posição aí qualquer. Perfeito? Então vamos a um exemplo aqui. Vamos lá. Um móvel realiza um MUV obedecendo a função S igual a 18 menos 9T mais T ao quadrado, sendo S medido em metros e T em segundos. Pergunta-se, qual o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração do movimento? Bem, para isso a gente pode colocar a função, Eu posso escrever aqui a função embaixo dessa equação que já foi dada aqui. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2 e fazer a comparação. Quem é o termo independente aqui? Quem é o termo independente? S0 vai valer quanto? 18. Então, eu posso escrever aqui que S0 é igual a 18 metros. Já respondo aqui uma parte da letra A. Quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial é menos 9. Velocidade inicial, menos 9 metros por segundo. Professor, vai ter esse desenho aqui na hora da prova? Não. Eu já coloquei esse desenho aqui para auxiliar a gente a resolver a questão. Perceba que a partícula ela está andando aqui, inicialmente, da direita para a esquerda, porque eu tenho uma velocidade que é negativa. Se a velocidade é negativa, o movimento ele é o quê? Ele é retrógrado. Então, indicamos aqui, posição inicial. Está aqui o primeiro termo da equação, da função, melhor dizendo. Eu tenho aqui a velocidade inicial, que é menos 9 metros por segundo, e quem vai ser a aceleração? Perceba que esse termo t ao quadrado é a mesma coisa de T1 multiplicando ele. E logo aqui abaixo eu tenho que A dividido por 2 também multiplica t ao quadrado. Ou seja, qual é o número que dividido por 2 vai dar 1? Qual é o número que dividido por 2? Olha só. Qual o número que dividido por 2 vai dar 1? É só passar esse 2 para lá multiplicando. E aí tu vai ter que a aceleração é o quê? 2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Então, na prática, se tu olhar para essa função aqui, é só tu pegar esse número aqui e dobrar. Porque a equação, a função, sempre vai ter a aceleração dividido por 2. Então, se aparecer aqui, 2t ao quadrado, quem vai ser a aceleração? 4. Se aparecer 3t ao quadrado, quem vai ser a aceleração? 6. E por aí vai. Perfeito? Isso aqui acontece tudo no instante inicial t igual a 0. E aí a gente tem que a aceleração igual a 2, respondendo a letra A. Perfeito? Qual é a função horária da velocidade do movimento?
Então, a função horária, vulgarmente conhecida como vovô é ateu, né? V é igual a V0 mais AT. Eu já tenho todos os elementos, a gente já fez isso em aula passada. V0 vale menos 9 e a aceleração a gente acabou de encontrar que vale 2. Temos aqui, então, a resposta da letra B. Qual a função horária do movimento? Qual é o instante em que o móvel muda o sentido? Veja só que interessante. A minha velocidade inicial é menos 9 metros por segundo. E a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Isso implica que, se velocidade é negativa e a aceleração é positiva, eu tenho um movimento retardado. E se o movimento é retardado, essa partícula vai parar em algum ponto. E esse ponto indica exatamente o momento, um instante da inversão do sentido. Então a partícula vem desacelerando, né? Retardando, né? Um movimento retardado e retrógrado aqui, porque ele está vindo no sentido decrescente, e depois ela para num determinado ponto. Ora, fisicamente, parar em algum ponto para inverter o sentido, no instante que o móvel muda de sentido, né? A gente vê isso muito em lançamento vertical. A partícula sobe, chega num ponto mais alto, tem que parar para poder retornar. E esse parar para retornar indica que a velocidade final é igual a zero. Portanto, ó, V igual a V0 mais AT, eu vou fazer VC0, então eu vou ficar com 0 igual a menos 9 mais 2T. Resolvendo essa equação aqui, eu vou ficar com 9 dividido por 2, que vai dar 4,5 segundos. Ou seja, onde a velocidade vai ser 0, ou seja, na hora que ele parar, na hora que ele frear completamente e parar, a velocidade ser 0, isso vai acontecer em exatamente 4,5 segundos. Professor, ainda não entendi porque ele vai parar. A gente já fez o estudo do movimento e a gente viu que quando a aceleração é positiva e a velocidade é negativa, o móvel ele tem movimento que retardado. Perfeito? E agora ele quer saber, o móvel passa pela origem da trajetória? Vamos analisar essa próxima figura aqui. Olha aí, a nossa partícula, nosso móvel partiu da posição 18 metros, né? Está indo no sentido retrógrado, no sentido decrescente, a partir de um instante t0 igual a 0. A velocidade inicial é menos 9 metros por segundo. A gente sabe que ele vai parar num ponto aqui, ó. Nós já calculamos aqui, ó. Velocidade aqui final é 0. E a pergunta da questão é se ele passa na origem. Ah, professor, já está dizendo que ele passou? Não sei. O desenho aqui já... Eu fiz uma prévia aqui do desenho, né? Para deixar tudo organizado. Mas vamos saber se ele passa na origem? Para saber se um móvel passa na origem, a gente tem que responder isso usando a função horária. 18 menos 9t mais t ao quadrado. O que é passar na origem? O que é passar na origem? Deixa eu apagar esse 2 aqui, que ficou horrível. Passar na origem é passar na posição S igual a 0. Essa reta aqui é uma reta onde tem todos os números reais. Valores positivos para a direita, valores negativos para a esquerda. E eu quero saber em que instante ele passou aqui em 0. Será? Pode ser que ele não tenha passado, né? Pode ser que a frenagem tenha sido suficiente, já que ele partiu da posição 18. A frenagem pode ter sido tal que ele tenha parado aqui antes. Tá certo? Eu já coloquei aqui, eu estou dando um spoiler para vocês, mas vamos supor que ele poderia ter parado aqui e não ter passado em S igual a 0. Vamos saber agora, fazendo S igual a 0, se essa equação aqui, que é uma equação do segundo grau, tiver raízes reais, e ela tem, né? T' vai valer 3 segundos, e T duas linhas vai valer 6 segundos, aí eu vou deixar para vocês fazendo essa conta aqui, né? É só resolver usando a fórmula de baixo, tirando delta, T', T duas linhas. Essas duas raízes dessa equação indicam que essa partícula aqui, que saiu da posição 18, ela passou aqui não somente uma vez, ela passou 2 vezes. Ela passou na ida, cronometrando o tempo aqui inicialmente em 3 segundos. Depois de mais 1,5 segundos, ela parou num ponto aqui que eu ainda não sei quem é, a questão não pediu. Eu sei que isso aqui durou 4,5 segundos, é onde ela parou. E ela retornou passando em S0 novamente em 6 segundos. Professor, como é que eu sei que ela passou? Olha, se você iguala S igual a 0, né, essa função aqui, ó, ela é a função que dá previsão para a gente.
ela te dá posição se tu tiver tempo e ela te dá tempo se tu tiver posição. Em específico, a letra... Só um instante. A letra D aqui da questão. O móvel passa pela origem da trajetória. Ora, passar na origem é passar em zero. Eu estou forçando a função aqui ser zero. E quando a função foi zero, eu descobri 2 instantes de tempo. Ela passa uma na ida. Esse aqui é o tempo da ida. E esse aqui é o tempo da volta. Perfeito? Olha só, minha função horária, eu posso descobrir a posição se eu souber o tempo, ok. Mas eu posso descobrir o tempo se eu souber a posição. E para essa posição em específica, que é a origem, eu tenho aqui 2 instantes de tempo, implicando o quê? Um movimento de ida e de volta. Tranquilo? Então está respondida aqui a letra D. O móvel passa pela origem da trajetória? Passa sim, e passa em 2 instantes de tempo específicos. Beleza? Tem uma animaçãozinha aqui que eu fiz, um pouco amadora, mas dá ideia do que está acontecendo. A partícula ela vai e volta. Ela está freando aqui, né? Ela está freando aqui nessa parte final, mas na verdade ela parte acelerada, para num ponto e volta. Perdão. Ela parte aqui com um movimento retardado, chega num ponto aqui. Tá certo? Esse ponto aqui seria exatamente onde a velocidade seria igual a zero e ela volta acelerada. Beleza? Vamos para a próxima questão. Os espaços de um móvel variam com o tempo conforme a seguinte função horária. S é igual a 20 menos 9t mais t ao quadrado, em que os espaços são medidos em centímetros e o tempo em segundos. Determine o instante que o móvel passa pela origem dos espaços e o instante que o móvel e o instante e a posição do móvel quando ocorre a inversão do sentido do movimento. Então essa letra A aqui a gente já sabe calcular, né? A letra A nós já sabemos calcular o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. É só fazer o quê? Letra A é só eu fazer S ser igual a zero. Então, ó, 0 vai ser igual a 20 menos 9t mais t ao quadrado. Resolvendo essa equação aqui, ó, eu vou encontrar t' e t duas linhas. São 2 raízes, né, que essa equação tem. Aqui, como tem menos e mais, é só achar 2 números cuja soma dá 9 e cujo produto dá 20. No caso aqui vai ser 4 e 5. Na verdade, a anterior também era assim. Ó. 2 números cuja soma dá 9 e cujo produto dá 6. Ó. 3 mais 6 dá 9 e 3 vezes 6 dá 18. Aqui fica fácil porque esse primeiro termo aqui, o termo t ao quadrado está com valor positivo, aqui negativo e aqui positivo. Certo? Vamos lá. Aqui, ó, 4 mais 5 dá 9, 4 vezes 5 dá 20. Tenho 2 raízes aqui, ó, inteiras, perfeito. Então, os instantes em que o móvel passa na origem dos espaços, eu não vou nem fazer o desenho, né? Aqui você pode fazer uma reta onde a posição inicial, isso aqui a posição inicial é 20, o movimento aqui, ó, ele é retrógrado e retardado, né? Já que velocidade é negativa e aceleração é positiva. Enfim. Letra B. O instante é a posição do móvel quando ocorre a inversão do sentido do movimento. Olha, quando, olha só, quando é tempo, né? Quando é que ocorre a inversão do movimento? Veja que V é igual a V0 mais AT. V0, que é a velocidade inicial, é igual a menos 9. E a aceleração, quanto é que vai ser a aceleração aqui? Quanto é que vai ser a aceleração aqui? O dobro, né? Aqui é a mesma equação, bem parecida com a anterior. A aceleração aqui, ó, vai ser o dobro, que no caso, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a função horária da velocidade. E o que determina a inversão do sentido da velocidade é fazer V igual a zero. Se V é igual a zero, 0 vai ser igual a menos 9 mais 2t. T vai ser igual a 9 dividido por 2. Ficou até sem criatividade, né? 2 questões iguaizinhas. Tempo aqui, ó, tempo para inverter o sentido. Ó. Mais uma vez, galera, eu tenho uma reta. Aqui é a origem. Aqui é a posição inicial, 20 metros. Esse móvel está andando para a esquerda. Veja que a velocidade é negativa. E vai chegar num ponto que ele vai parar. Por que ele vai parar? Mais uma vez, porque V é negativo
e A é positivo. A gente descobriu aqui o instante em que existe a inversão do sentido. Agora falta a posição. Para eu saber a posição, eu vou fazer o quê? Posição em que o móvel inverte o sentido. Eu sei que ele para em 4,5 segundos. Ora, para que serve essa função aqui? Para que serve essa função? S igual a 20 menos 9t mais t ao quadrado. Ela faz uma previsão para mim. Ela me diz qual a posição que uma partícula vai estar, dependendo do instante de tempo. E eu tenho esse instante de tempo. Esse instante de tempo, no caso, vale 4,5. E aí eu devo substituir, né? Onde tem t, eu substituo por 4,5. Então vamos lá. S vai ser igual a 20. 20 mais 9 vezes 4,5 vai dar 40,5 mais 4,5 ao quadrado, que dá, vou dar uma olhada aqui na minha calculadora para ser rápido, 4,5 ao quadrado, eita, agora deu um erro aqui, 4,5 ao quadrado dá 20,25. Quem vai ser S então? Então aqui eu vou ficar com 80,75 metros. Essa aqui é a posição exatamente onde ele inverte o sentido. Beleza? Só tem um erro aqui que eu acabei de comentar, né? Perdoe-me. Aqui tem um sinal negativo. Fiz isso para testar vocês. Vamos refazer a conta, galera. Perdoe-me. Tem um sinal negativo aqui, ó. Um sinal negativo. E a resposta vai ser menos 0,25 metros. Tranquilo? Mais uma vez aqui meu M fica horrível, né? Deixa eu ajeitar aqui. Menos 0,25 metros. Lembrando, essa aqui é a função horária. E a função horária ela tem a missão dela, né? É calcular a posição para um determinado instante de tempo. Então, para um instante de tempo de 4,5, que é exatamente veja qual é a pergunta da questão. O instante é a posição em que o móvel faz a inversão do sentido do movimento. O instante eu já tenho que é 4,5. É exatamente quando V foi 0. Agora, a posição, quem vai me responder é essa função. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Universidade Federal do Pará. Um automóvel partindo do repouso, com aceleração constante, percorre 1 metro em 1 segundo, em trajetória retilínea. Indique a alternativa que contém os valores da aceleração e da velocidade final, respectivamente. Vamos lá. Aqui esse deveria ser metro por segundo ao quadrado, né? Ele percorre 1 metro em 1 segundo. Então vamos lá. Vamos idealizar aqui uma retinha, onde ele parte de uma posição inicial S0. Ele não faz nenhuma distinção na questão. Velocidade inicial aqui, S0 vai ser 0 e velocidade inicial vai ser 0. E ele vai andar 1 metro. Ele vai andar aqui 1 metro. Vamos dizer que as posições aqui estão em metros. Exatamente em 1 segundo. Perfeito? Veja que se eu usar a função horária da posição, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2, fazendo o S0 ser 0 e a velocidade inicial ser 0. Professor, inventou isso aqui? Não, não inventei. Se ele parte do repouso, indica que a velocidade inicial é 0. E a questão dele partir do 0, aí realmente foi escolha minha. Para facilitar a vida da gente, já que ele não diz que ele partiu de ponto nenhum, eu posso dizer que S0 é 0. Então, ele vai andar aqui 1 metro. Quem vai ser a aceleração, considerando o tempo sendo 1 segundo. Quem vai ser a aceleração aqui? A aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então, já tenho aqui o valor para a aceleração. E ele quer saber quem é a velocidade final. Quem vai ser a velocidade final? Quem vai me responder isso? Função horária da velocidade. Vovô é ateu. Vovô é ateu. Velocidade inicial, mais uma vez, é 0. A aceleração é igual a 2. A aceleração é igual a 2. Deixa eu apagar aqui. A aceleração é igual a 2. Esse bichinho aqui é 2. Parece um Q, mas é um A, viu, minha gente? E meu A parece um Q de vez em quando. E o instante de tempo é 1 segundo. Então veja que interessante. Tanto a aceleração como botei metro por segundo ao quadrado. Tanto a aceleração como a velocidade deram
2. Beleza? Então, ó, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, velocidade 2 metros por segundo ao quadrado, resposta letra A. Questãozinha aqui tranquila. Usamos duas funções horárias, né? A função horária da posição e a função horária da velocidade. Perfeito? Vamos lá. Equação de Torricelli. Equação de Evangelista Torricelli. Vamos ver o que é que essa equação diz para a gente. Essa equação, pessoal, é uma equação que não é horária, não é uma função horária, como a gente já veio estudando, né? Se a gente tem aqui uma partícula em movimento, se ela tem uma velocidade v0, e de repente ela passa para uma velocidade v com uma aceleração a, e percorrendo aqui uma distância d, vou poder relacionar todos esses elementos aqui. E aí eu tenho aqui a equação de Torricelli, diz que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, vezes o deslocamento. Aí. Veja que não é uma função horária, né? A gente não tem a variável tempo aqui, ó. Ela não depende do tempo. Tranquilo? Eu tenho aqui uma condição de ter uma velocidade inicial, atinge uma velocidade final, pode ser uma aceleração ou uma frenagem, e aí eu tenho essa relação de aceleração, distância e variação de velocidade. Exemplo, né? Enquanto uma partícula percorre 10 metros, sua velocidade escalar varia de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo. Determine sua aceleração escalar supondo constante. Então é exatamente isso aqui. Ó. Eu tenho uma velocidade inicial, passo para uma velocidade final. A velocidade inicial é 10 metros por segundo. A velocidade final é 20 metros por segundo. E a distância percorrida é de 10 metros. Essa distância D aqui é igual a 10 metros. Tá certo? Então, ó, V final ao quadrado vai ser V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, vezes a distância. Quem é V final? 20. Quem é V inicial? 10. Quem é a aceleração? É a pergunta da questão, ó, determine a aceleração, e a distância também é 10. Então, aqui eu vou ficar com 400 igual a 100, mais 2 vezes 10, que dá 20. 400 menos 100, arrumando aqui a casa, ó, 20A vai ser igual a 300. Aí eu peço que vocês façam a continha direitinho, passando para a esquerda, trocando de sinal. E a aceleração vai ser igual a 300 dividido por 20, que vai dar o quê? 15 metros por segundo ao quadrado. 15 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Ó, variou de 20 para 10. Você pode fazer um desenho. É sempre aconselhável fazer o desenho. Né? Você bota aí um carrinho, o que você quiser. Velocidade inicial 10. Velocidade final 20. E aí a distância percorrida de 10 metros. Beleza? Ó, 20 para 10 aqui, ó, 400 a 100, 4100, né? 400 menos 100 vai dar 300. Aqui eu tenho 2 vezes a distância, 2 vezes 10, que vai dar 20. E esse 20 passa para cá dividindo, dando 15 metros por segundo ao quadrado. Problema aqui, a aplicação mais básica possível da equação de Torricelli. Um automóvel está a 72 km por hora quando seus freios são acionados. Olha aí, ó. Velocidade inicial, né? 72 km por hora. Tá aqui o carrinho. Tá aqui o carrinho. Olha só a velocidade dele. 72 km por hora. Imprimindo-lhe uma aceleração constante de módulo 5 metros por segundo ao quadrado, calcula a distância que ele percorre desde o instante até que inicia a freada, né, em que inicia a freada até parar. O que quer dizer parar? Parar é ter velocidade final igual a 0. Tranquilo? Ele quer saber aqui qual é a distância que esse carro percorre, nessa situação. Durante uma frenada e uma frenagem, melhor dizendo, uma freada, né, ou uma frenagem, cujo módulo da aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Aí vamos lá. Primeira situação que a gente tem aqui, ó. Não posso deixar isso aqui em km por hora, já que eu tenho uma aceleração em metros por segundo ao quadrado. Devo dividir isso aqui por 3,6 e devo encontrar essa velocidade igual a 20 metros por segundo. Então, equação de Torricelli, ó, V final ao quadrado, V inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes D. Quem é V final? 0.
Ele vai parar. V final ao quadrado, 0 ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado, 20. Mais 2 vezes a aceleração, que é 5, multiplicado pela distância, que é a pergunta da questão. Aqui eu vou ter 400, né? E 2 vezes 5 dá 10. Aí eu vou ter 10D igual a 400, ou melhor, menos 400, né? Esse cara vai para lá negativo. E aí eu vou ter que minha distância é igual a quanto? Menos 400 dividido por 10. Só que aí tem um problema aqui, né? Por que deu negativo? A equação Torricelli a gente deve considerar ela, na verdade, da seguinte maneira. V final ao quadrado é V inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Quando o movimento for acelerado, V positivo, a aceleração é positiva. Esse termo aqui, ó, da equação fica positivo. No movimento retardado fica negativo. Então, na verdade, essa equação daqui, ó, eu deveria ter escrito ela, perdão, eu deveria ter escrito essa equação aqui, ó, com um sinal negativo. E aí esse 400 vai para lá negativo, tá certo? E menos com menos vai dar mais. Eu tenho mais 400 e aí a distância eu vou encontrar 40 metros. Não existe aqui para a equação Torricelli nessa distância negativa. Perfeito? A gente tem até posições negativas, mas para a equação Torricelli aqui a gente vai ter uma distância efetivamente percorrida que só pode ter o valor positivo. Beleza? FUVEST São Paulo. A velocidade máxima permitida em uma autoestrada é de 110 km por hora, aproximadamente 30 metros por segundo. E um carro nessa velocidade leva 6 segundos para parar completamente. Diante de um posto rodoviário, os veículos devem trafegar no máximo a 36 km por hora, ou seja, 10 metros por segundo. Assim, para que os carros em velocidade máxima consigam obedecer o limite permitido, ao passar frente ao posto, a placa referente à redução de velocidade deverá ser colocada antes do posto, a uma distância de pelo menos... Vamos lá. Um carro que tem uma velocidade inicial de 30 metros por segundo e consegue parar, que é o que ele está dizendo aqui, ó, parar completamente, ou seja, chegar a ter velocidade zero, né? Para que isso aconteça, ele demora 6 segundos. Né? Se você lembrar aqui da função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, eu tendo velocidade final igual a 0, velocidade inicial igual a 30. Quem vai ser minha aceleração se o tempo é de 6 segundos? Então vamos lá. A aceleração aqui vai ser 30 dividido por, menos 30 dividido por 6, que vai dar o quê? Ó? Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Isso aqui, pessoal, é a característica deste carro. Ele no máximo consegue, né? Veja, de 30 metros por segundo para 0, ele consegue fazer isso aqui em 6 segundos. É o tempo limite. É o menor tempo possível. É como se ele estivesse dando ele imprime a desaceleração máxima aí. Aí vamos lá. Qual é o problema que a gente tem? A gente tem aqui um carro. Né? Eita, que ficou um pouco inclinada, mas vamos deixar assim mesmo. Eu tenho um carro. Parece mais uma caixinha de fósforo. Que tem uma velocidade de 30 metros por segundo. E ele deverá passar em um ponto aqui, que é exatamente o posto. Né? Aqui está o posto da polícia. Ele vê aqui a 30 metros por segundo, que é a velocidade permitida na estrada. Só que na frente do posto ele só pode passar a 10 metros por segundo. Usando essa desaceleração aqui, que é a máxima possível, né? Usando uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, qual é a distância que eu consigo fazer? Qual é a distância mínima aqui no caso, né? Ou seja, é exatamente a pergunta da questão. Onde é que deverá ter uma placa dizendo a velocidade máxima na frente do posto? No caso seria 10 metros por segundo. Claro que isso não vai aparecer porque está no sistema internacional. Vamos lá? Deixa eu ver se vocês entenderam. Um carro que consegue desacelerar de 30 metros por segundo, ele consegue chegar a 0 em 6 segundos. É só você assistir Auto Esporte de manhã que você vai ver que eles fazem essa referência. Né? Um carro consegue acelerar de 0 a 100 em tantos segundos. No caso aqui, ele consegue frear de 30 metros por segundo para 0, ou melhor, frear em 6 segundos. Isso provoca uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, usando esse mesmo carro, para eu chegar de 30 a 10 e não levar multa, porque aqui eu estou na frente do posto. E o posto você não leva multa se você passar a 10, é o limite. Certo?
É o limite aí. Limite, na verdade, 10 já leva a multa, né? Chegar no máximo aí é 10. Então, quem vai ser a distância? Qual a distância que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que avisar para o cara começar a frear. E aí vem a equação Torricelli. V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado. Vou botar aqui para ficar melhor. Mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Quem é a velocidade final? 10. Quem é a inicial? 30. Quem é a aceleração? No caso, a aceleração aí negativa, né? Menos com mais dá menos, que é como eu disse para vocês. Se for um movimento acelerado é mais, se for retardado é menos. E aqui é a distância que eu quero saber. Perfeito? Então aqui vai dar 100, aqui vai dar 900, aqui vai dar menos 10. Eita, deixa eu corrigir isso aqui. Aqui vai dar menos 10. E aí, ó, arrumando a casa aqui, ó, 10D, passando esse 10D para lá para negativo. E esse 100 para cá que vem negativo também, vou ficar com 800. D vai ser igual a 800 dividido por 10, que vai dar 80 metros. Perfeito? Então, ó, esse carro que tem a condição de dar essa freada, né, isso aqui é a condição do enunciado da questão, ele precisa estar a 80 metros do posto para quando ele está na velocidade máxima permitida pela estrada, aplicar o freio e passar exatamente no posto a 10 metros por segundo. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Por hoje é só. E próxima aula a gente vai ver movimento vertical no vácuo.